Olá, meus irmãos, eu me chamo Heber Fadel, eu sou trabalhador do movimento espírita aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, e fui convidado por uma casa espírita para mandar uma mensagem de amor, de fé e de esperança neste momento de desafio por que passa a humanidade. Eu fiz um roteiro aqui para ser objetivo, porque são muitas coisas para falar. Quando nós adentramos no meio espírita, nós começamos a militar dos meios espíritas, nós aprendemos que o nosso planeta ainda é de prova e de expiações e que está rumo a ser um planeta de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. Haverá uma fase de ajuste, de reajustes, de pessoas, inimigos de outrora, já não mais o serão neste planeta de regeneração. O amor começará a reinar mais. Mas isso não ocorre do dia para a noite. Não há uma chave inversora. Hoje, a partir de hoje, o planeta é de regeneração. É como se fosse uma reforma na nossa própria casa. Já passaram por uma reforma em que você tem que ficar dentro de casa, causa desconforto, muda a rotina, muda certos hábitos. Assim é a renovação do nosso planeta, da nossa casa. Além da reforma do planeta em si, requer a reforma íntima dos seus habitantes, dos moradores desta casa. E Deus, na sua infinita sabedoria, nos traz lições de como agir, e às vezes de forma mais abrangente, como é a situação que nós estamos vivendo atualmente com o coronavírus. No Livro dos Espíritos, há um capítulo da lei de destruição. A questão 737, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: é lei da natureza a destruição? E o Espírito de Verdade responde: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Renovação e melhoria dos seres vivos. Isso está na questão 737 do Livro dos Espíritos, na parte que fala da lei de destruição. E seguindo um pouco mais, na questão, esta questão foi a 728, perdão, e na questão 737, de flagelos destruidores, Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E o Espírito de Verdade responde que para fazê-la progredir mais depressa, para fazer a humanidade progredir mais depressa. E lá no final da resposta, porque ela é muito longa, ele diz que para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Portanto, Deus lança esses flagelos para que aprendamos, para que nos renovemos. O Covid-19, ou coronavírus, ele traz algumas lições que nós estamos passando. A solidariedade é uma delas. Notem que a China, o primeiro país que sofreu esta pandemia, está agora oferecendo ajuda
aos irmãos italianos, aos irmãos franceses, e a ajuda deles está até chegando aqui ao Brasil brevemente. Eles receberam, quando passaram por esta situação, nos primeiros dias em que o mundo ficou sabendo desta epidemia, eles receberam ajuda dos franceses, recebendo máscaras, porque lá faltou máscaras. E agora os franceses estão recebendo, os italianos também. Neste momento, os valores humanos estão florescendo. O egoísmo, que é uma das chagas da humanidade, está cedendo um pouco lugar a essas ações solidárias, a essas ações fraternas. Notem que, momentaneamente, nós paramos de ouvir e ver reportagens sobre a guerra, sobre testes nucleares. Com o isolamento, os laços familiares estão se fortalecendo novamente. Mesmo que vovôs e vovós fiquem momentaneamente longe de seus netos, de poder acariciá-los no colo, isso é uma prova difícil, mas que vai passar. Em questão de semanas, já se observa que o planeta está se renovando ecologicamente. Visto de cima, a atmosfera está mais limpa. Os níveis de poluição na China caíram vertiginosamente. Isso é bom, porque a camada de ozônio, ela poderá se recompor. E com isso, o aquecimento global poderá arrefecer. Os níveis de câncer de pele poderão cair. Já observaram os canais de Veneza como estão hoje? Há décadas não se via águas tão límpidas. A atividade aquática voltou à vida aquática. Peixinhos nadando, patos. Situação de décadas que a natureza fez em semanas esta renovação. Com o fechamento de lojas e shoppings necessários a conter essa pandemia, de fato, poderá haver uma crescente no nível de desemprego. Mas, por outro lado, esse confinamento vai fazer com que nós aprendamos a consumir menos, a diminuir o desperdício ou o uso em excesso de material inorgânico, tão prejudicial à natureza, como os descartáveis, os plásticos. Um lixo que sufoca o planeta. Ao fazer nossas compras, queria lembrar aos caros irmãos que não compremos mais do que o necessário. Porque esse medo de que haverá um desabastecimento coletivo, fato que não está acontecendo na Europa, as gôndolas lá estão vazias, mas estão sendo repostas, estão sendo esvaziadas por esse temor, e aqui não caiamos nisso, porque isso vai prejudicar quem não tem um poder econômico à altura de poder acumular, e o desabastecimento ocorrerá. Então, compremos aquilo que realmente nós necessitamos. Outro detalhe, na medida do possível, vamos demandar alimento, seja almoço ou janta, de um restaurante próximo, de um restaurante de nossa cidade. Isso ajuda a manter as pessoas empregadas, isso ajuda a manter alguma renda circulando. Os desencarnes, eles ocorrerão, assim como ocorrem no nosso dia a dia.
O Espiritismo nos ensina que, a rigor, ninguém desencarna fora do seu plano reencarnatório. A rigor. Porque, usando o nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós vamos provocando a destruição paulatina do nosso corpo. É o fumo, é o uso imoderado do álcool ou o abuso de alimentação, carboidratos e gorduras saturadas. Agimos como verdadeiros suicidas involuntários. Na Itália e na Europa, em geral, o número de fumantes é muito grande, assim como na China. E isso, dito até pelo próprio ministro da Saúde num pronunciamento feito neste domingo, na Itália, esse tabagismo fez com que o índice lá também de óbitos fosse muito alto. O tabagismo colaborou. Não devemos desafiar as leis da natureza. O nosso corpo é um templo sagrado. Devemos mais do que nunca tomar todas as precauções. E quais são elas? Maiores de 60 anos, permaneçam em casa. Não saiam, só em caso de extrema necessidade. Fumantes, vamos fazer um esforço e parar agora. Sabe por quê? Porque o confinamento, ele pode ser perigoso, um elemento potencial para que esse consumo de cigarro aumente mais ainda. E o coronavírus, ele ataca o sistema pulmonar. E o fumante, o tabagista, geralmente tem dificuldade de respiração. Os cardíacos, os diabéticos, as pessoas que sofrem de doenças crônicas, tenham cuidado, permaneçam em suas residências. Tenhamos maior atenção às nossas crianças e aos idosos quanto aos acidentes domésticos. Tenham cuidado porque os hospitais estão lotados. São acidentes que podem estar relacionados a fraturas, queimaduras. Por exemplo, crianças em casa adoram fazer brigadeiro. Cuidado, liberdade vigiada. Vamos cuidar dos nossos idosos, dos doentes crônicos. Vamos ficar em casa a todo custo. Salvo aqueles impreterivelmente que precisam sair. Ficar em casa é o primordial para manter o controle dessa pandemia, para que o mais rápido possível ela arrefeça. Na Grande Guerra, os nossos pais, nossos avós ficaram confinados em casa e havia racionamento de comida, de água, de energia elétrica. Hoje nós estamos aqui em casa com internet, com aplicativos para pedir refeições de restaurante, de lanchonetes, para fazer compras em supermercados por aplicativos. E o melhor de tudo, não há racionamento, nem de alimentos, nem de água, nem de energia elétrica. Estamos sim em regime de guerra, mas felizmente não há bombas nos céus. Mas infelizmente o inimigo, ele é invisível e ele é letal se não tivermos cuidado e principalmente para as pessoas de risco. Nas casas espíritas houve com antecedência uma adoção de uma medida muito prudente, que foi a suspensão das reuniões, dos estudos, muito antes da determinação das autoridades. Seria imprudente continuar dizendo a espiritualidade vai nos proteger. Ora, isso é desafiar as leis divinas. Deus
nos deu sabedoria ao homem para ter uma fé raciocinada. E o Espiritismo, como a terceira revelação, trouxe-nos os esclarecimentos necessários à nossa evolução. Neste momento, é a ciência que devemos ouvir. Allan Kardec deu tanta importância à ciência que disse: se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, siga com a ciência. É por isso que o Espiritismo está sempre atualizado. As nossas ações como espíritas, neste momento de quarentena, de confinamento em nosso lar, devem ser voltadas às preces. Não esqueçamos de orar sempre. Antes do sono noturno, a prece ela é fundamental para que no nosso desdobramento possamos ir para lugares edificantes, de refazimento espiritual e moral. O Evangelho no Lar, que os espíritas já fazem uma vez por semana, façamos mais vezes, porque agora está todo mundo em casa. Nos momentos e nos dias em que nós estaríamos na casa espírita, façamos o Evangelho no lar, não esquecendo da água, pedindo para que seja fluidificada, para que nós nos fortaleçamos moralmente. Não vamos acreditar que a água fluidificada vai impedir o coronavírus em nosso organismo, não. Os cuidados é que impedirão, mas a água fluidificada nos fortalecerá moralmente para que enfrentemos essas dificuldades. Vamos reunir a família em conversas edificantes. É a hora. A internet afastou os familiares dentro da própria casa, cada um no seu smartphone, cada um utilizando seus aplicativos. Muitas vezes na mesma casa um falava com o outro pelo WhatsApp. Vamos nos reunir mais. Vamos preparar a nossa mesa para o jantar como se fôssemos receber alguma visita. Lembre-se que o alimento saboroso, ele ajuda a aumentar a nossa autoestima. E vamos dividir as tarefas de casa. Que tal uma cozinha coletiva, por exemplo? Mas com todos os cuidados, logicamente, com cortes, com queimaduras. Porque, veja bem, se uma pessoa só em casa ficar sobrecarregada de serviço e as outras ficarem numa ociosidade, vai ser uma mistura explosiva. Uns fatigados e outros ociosos. Isso faz mal para a mente e pode provocar danos na casa. Pois bem, com os parentes distantes, vamos fazer videochamadas frequentes. Isso nos aproxima. Nós não podemos sair para visitá-los. E não esqueçamos que nos asilos, nossos idosos estão isolados. Por questão de segurança deles, não recebem ou não devem receber visitas, porque fazem parte de um grupo de alto risco. Se tivermos a oportunidade de sair às ruas, por algum motivo estritamente necessário, lembremos dos nossos irmãos, os que vivem na rua. Porque, para mim dizer que são moradores de rua, morar na rua, não, eles vivem nas ruas e eles estão sem proteção. Eles são organicamente debilitados pela privação de alimentos. Então, eles são presas fáceis para doenças.
Os exercícios físicos em casa devem ser feitos regularmente, com cuidado, para que não haja acidente. Porque a ociosidade, o sedentarismo, da cama para o sofá, do sofá para a cama, o nosso organismo pode sentir e a nossa saúde ficar prejudicada. Vamos nos movimentar mais e vamos fazer esse exercício diário, 30 minutos para os adultos, 1 hora para os mais jovens, até as crianças também. Deitado ou sentado o dia inteiro, como eu falei, isso é extremamente prejudicial ao nosso corpo. Vamos ver filmes leves. Vamos fazer leituras edificantes. Olha a chance que nós temos de colocar nossa leitura espírita em dia. Ler o Pentateuco. Quem não leu ainda o Livro dos Espíritos por completo, está aí a oportunidade. Porque o Evangelho no Lar já nos traz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem já leu o Livro dos Espíritos pode ler a Gênese, o céu e o inferno, ou pode ler a literatura de André Luiz, da coleção O Nosso Lar, que eu contei, tem de cabeça mais ou menos, são 13 livros contando com o Nosso Lar. Ou então, ler Emmanuel. Lembro aqui do seu fantástico livro Paulo e Estevão. Ou se já leu tudo isso, que tal reler? Ou então, ler Joana de Ângeles. Todos esses livros de Emmanuel, o Pentateuco, de André Luiz, estão disponíveis na internet em PDF. É só ir lá no Google e colocar esses nomes, que são facilmente achados. Pois bem, caros irmãos, vivemos aqui um momento como se fosse uma travessia do Mar Vermelho. Quando chegarmos lá do outro lado, eu acredito, eu tenho esperança, que nós saiamos renovados um pouco mais, renovados moralmente. Lembremos que Jesus fez o caminho da Galileia e suas maravilhas para Jerusalém, onde foi assassinado naquele madeiro infame. Nós estamos vivendo como se fosse na Jerusalém daquela época. Um momento de testemunhos, onde dificuldades advirão. Mas tenhamos fé no Cristo de Deus, no nosso grande governador, no governador deste planeta. Que após isso, após esses testemunhos, esses momentos difíceis que nós estamos passando, que o mundo passa, e que particularmente aqui no Brasil está ainda na fase inicial, tenhamos fé que nós trilharemos o caminho de volta para Galileia. O mundo sairá desta mais renovado, moralmente apontando o seu leme para o mundo de regeneração. Tenhamos fé em Jesus e que Deus, em sua infinita sabedoria, nos abençoe. E Jesus nos abrace para que possamos cumprir essa travessia da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe.